Muito bem, então boas-vindas ao nosso primeiro webinar de 2026. Eu sou Jaqueline Weigel, eu sou uma curiosa profissional, uma experta em estudos de futuros e foresight, se é que alguém pode ser expert numa disciplina tão ampla, tão infinita. E a cada entrada de ano eu vejo quanto mais eu ainda tenho para aprender, apesar de já usar muito, de já praticar muito e de não entender como que alguém vive sem explorar mudanças e sem ter uma visão de futuro clara. Para mim, isso é como se eu estivesse num voo que não tem destino, que não tem ponto de aterrissagem. E a gente está muito feliz hoje aqui. Eu primeiro estou feliz com o meu super time aqui, Vini, que é uma pessoa super importante aqui na W Futurismo. Daqui a pouquinho ele vai dar um alô para vocês. Jonas, que é nosso gestor de futuros, o Vini é head de Foresight e Digital, e ele está aqui na W Futurismo há muito tempo, sabe e aplica Foresight como poucos. Jonas é nosso gestor de futuros, Foresight Practitioner também. Delma é a nossa estrategista, nossa curadora de conteúdo, e a gente faz um trabalho super bacana aqui em colaboração, porque Foresight não é uma coisa que uma pessoa faz sozinha. E a gente precisa trabalhar muitas mãos e garantir a diversidade. Então, eu vou começar a nossa conversa de hoje, já já vou dividir o nosso slide, dizendo que a gente tem quatro momentos aqui. O meu momento de introdução ao assunto, ao tema, ao cenário, ao contexto global. Depois o Vini vai trazer um pouquinho o que é Foresight e o que não é, para poder esclarecer para quem está entrando em contato pela primeira vez com esse assunto. E para quem acha que já sabe exatamente o que é Foresight, só que talvez não tenha fundamentos. Hoje me perguntaram se o melhor termo não seria futurologia, e eu expliquei que não, e no final posso explicar por quê. Depois tem o Jonas, que vai mostrar um pouquinho a diferença de quando se usa Foresight e não se usa. Ele vai falar um pouquinho de cenários. E a Delma vai trazer as competências para que a gente possa, de fato, agora incluir o futuro na conversa do presente. Então, eu espero que todos aproveitem. O nosso principal intuito aqui é compartilhar conhecimento, é trazer literacia para a comunidade de profissionais brasileiros, é fazer com que o Brasil use Foresight seguindo altos padrões globais e tirar as pessoas do mundo dos negócios dessa narrativa futurista de gurus, de tecnologias, de previsões e de tantas certezas de como sobre o mundo, como o mundo vai ser. Então, eu vou começar, deixa eu só ver, Delma e Jonas, se vocês puderem, eu já vou habilitar o chat, tá? Se vocês puderem ir ativando as pessoas na sala, eu agradeço. Décio e Janaína, a gente já vai, eu vou passar a minha parte aqui e aí eu tento habilitar o chat. Então, vamos lá. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Eu vou começar com a nossa introdução. Então, o nosso tema de hoje é Foresight, a próxima milha da gestão. E eu quero começar falando desse mundo em transição, desse mundo de policrises, desse cenário de um mundo em colapso, tentando se transformar num mundo minimamente possível, saindo das suas próprias fronteiras e começando a explorar fronteiras de fora do planeta, como eu ouvi em Dubai no ano passado, e a gente vê em noticiários todos os dias, mas eu acho que Foresight, ele nos ajuda num momento de complexidade. Eu acho que o mundo sempre foi complexo, mas a gente vive agora eras bastante complexas, de bastante informação, de insegurança, de incerteza. Então, o Foresight, que é uma disciplina que não é nova, estudos de futuros não é uma novidade, não se usa o termo futurismo, futurologia, não é inovação, não é só cenário, não é sobre tendências, a gente está falando da grande arte de explorar a mudança para que a gente possa ler nas entrelinhas as alternativas de futuro que estão sendo construídas, que se apresentam e que vão impactar nossa vida, nosso negócio e a nossa estratégia.
A gente não fala mais apenas de futuros, a gente fala de capacidade extrema de lidar com a mudança, agilidade, decisão, mas tudo de uma forma organizada, estruturada e concreta. Começando, eu queria dizer por que usar foresight. Porque as mudanças no século XXI, elas não ocorrem mais em ciclos previsíveis. Então, talvez o mundo do século XX ou até o século XX, ele tenha sido bastante previsível, bastante linear. A gente podia fazer o que a gente chama de forecast, que é diferente de foresight. A gente tinha uma noção mais clara de linha do tempo, de para onde a gente está indo. A gente tinha talvez menos variáveis, mas as mudanças hoje estão em alto grau, em alta aceleração, em alta complexidade, e o foresight precisa da complexidade, porque ele analisa de forma sistêmica toda a complexidade do mundo. E se as mudanças não acontecem mais de uma forma cíclica previsível, elas acontecem como? Simultaneamente em várias dimensões. Nós temos aí a tecnologia nos trazendo inúmeros desafios, o cenário econômico global em mudanças profundas, crises, catástrofes climáticas impactando todos os negócios, geopolítica, com mudança de poder, com guerra, com tarifaços e etc. Cultura, a sociedade com mais consciência, mais exigente, menos fiel, um pouco mais dona da sua voz, desafiando instituições, empresas, países desenvolvidos. A gente está vivendo um momento de mundo de bastante expansão. Então, se a mudança não é mais cíclica nem previsível e ela ocorre em várias dimensões, como é que eu lido com tudo isso? E principalmente, quem são as empresas, as pessoas que vão prosperar, os países que vão prosperar nesse contexto infinitamente complexo? Eu não uso mais os termos VUCA e BANI, porque eu acho que, de novo, isso é uma maneira da gente classificar a complexidade do mundo em quatro letrinhas, mas eu acho sim que o mundo está cada vez mais inseguro, mais instável, menos compreensível, mais volátil e às vezes com forças opostas, como a gente aprende no Dubai Future Foundation em Dubai. Às vezes a gente tem as mesmas forças opostas atuando para que a gente progrida e retroceda ao mesmo tempo. Eu vou falar muito rapidamente quem é a W Futurismo, o que que a gente faz e por que que a gente está aqui falando de Foresight. Nós somos uma empresa que atua nesse mercado há mais de 10 anos aqui no Brasil. Nós somos uma equipe bastante estudiosa, muito capaz academicamente, muito formada academicamente, mas também muito capaz de gerar transformação na prática. Foresight nos ajuda a navegar nessa complexidade usando inteligência de futuro para tornar o presente algo mais significativo, mais claro, mais decisivo. Ninguém vive no futuro nem no passado, só o que temos é o presente. Mas o passado determinou o que a gente vive agora e nos traz alguns aprendizados. E o futuro está sendo moldado. Então, se a gente não tem visão de futuro, provavelmente a gente não está entendendo a mudança e em algum momento a gente vai ser impactado por ela. Foresight também precisa ser transformado em estratégia. Senão é tendência, é cenário, é narrativa, é imaginação, é cenário, é historinha. Então a gente aqui é muito comprometido em usar Foresight para que a gente transforme incerteza em estratégia, risco em potencial e tendência em decisão real. No mundo todo, o Foresight é usado em diferentes companhias. McDonald's usa Foresight, governos usam Foresight, a IKEA usa Foresight, Pepsi usa Foresight. E eu aprendi no ano passado que o Foresight in Company, que é o nosso grande foco, ele tem diferentes estágios. Ele tem o estágio número um, que é o lobo solitário, alguém que descobriu a disciplina, então começa a tentar falar dela sem nenhum eco. Ele tem essa mistura com inovação, então o futuro já está ali na inovação, e não é. Ele tem esse desafio de tirar os líderes do curto prazo, do resultado imediato, da visão simplista, para que então a gente possa entrar na estratégia, que é a quarta etapa.
E a última etapa é quando as empresas já aceitam uma futurista em residência. E aqui eu fico muito feliz porque é onde a W já está. Nós já passamos essas fases do lobo solitário, da inovação, liderança, nós ainda temos alguns embates, nós já estamos na estratégia das empresas com foresight e a gente já tem cases brasileiros de futurista em residência, o que é motivo de bastante orgulho. E eu confesso que o que eu vi em Dubai ainda não chegou nesse ponto. A maioria ainda está entre inovação e liderança, e aqui, ponto para o Brasil. Duas são as grandes frentes. Strategic Foresight ou Foresight estratégica, é quando a gente usa as ferramentas de estudos de futuros para poder explorar a mudança, criar cenário e influenciar as decisões e a estratégia. Nós fazemos parte da Federação de Futuros, da Associação de Futuristas Profissionais, da Unesco e hoje, para mim, da mais avançada comunidade de estudos de futuros do mundo, que é o Global Future Society da comunidade de Dubai. São poucas empresas, muito robustas, todo mundo letrado, acadêmico, científico e com cases pelo mundo inteiro. E aqui, de novo, outro ponto para o Brasil. Vini, Jonas, Delma e os nossos alunos aqui se juntam numa rede de especialistas em Futures Studies para poder aplicar isso nas empresas brasileiras. Isto posto, estamos apresentados. Eu gostaria de começar com o contexto de 2026. A impressão que a gente tem é que o mundo está virado de ponta cabeça. O mundo está de cabeça para baixo porque nada do que eu sei funciona. Aquilo que eu penso que eu sei já não se aplica. Aquilo que eu ainda não sei agora é vigente. E no Fórum de Dubai do ano passado, eu ouvi várias coisas. Foco no que é importante agora, mesmo com o mundo virado de cabeça para baixo. Você é um expert e um aprendiz ao mesmo tempo, então você sabe muita coisa, mas você não sabe tudo, e você vai ter que aprender com outras pessoas. E em terceiro lugar, o nosso mundo também está de ponta cabeça, porque a gente vai precisar entender o que é ser ser humano em tempos de inteligência artificial, que vem nos desafiando todos os dias. Eu escrevi um artigo que eu vou compartilhar depois com vocês sobre 2026, com base numa pesquisa do Global Scan e de um seminário de abertura do ano da Dubai Future Foundation. A gente tem algumas palavrinhas muito fortes aqui definindo o nosso ano. Essa instabilidade simultânea, essa insegurança de todas as formas. Será que frente à crise climática eu estou seguro onde eu moro? Frente à inteligência artificial, a informação que eu tenho é confiável? Frente a mudanças econômicas, eu vou ter recurso para poder viver bem? O terceiro item é o que o Global Scan descobriu, que é é a grande preocupação da população global: clima, pobreza e guerra. Não é AI, não é cenário político, é clima, que todos os dias vem nos apresentando desafios, pobreza, porque num mundo tão volátil talvez eu não consiga viver bem, e a quantidade de guerras frias e guerras mesmo bélicas que a gente está vendo pelo mundo. E a quarta palavrinha de hoje, o quarto item do cenário de 2026, são essas mudanças geopolíticas que estão estabelecendo uma nova ordem. Então, muita lei, muito acordo, muito tratado de antes já não vale mais e a gente está construindo essa nova ordem. Aqui eu trouxe 2030 porque é onde o mundo vai acabar para uma série de empresas. E eu tenho ido em empresas de diferentes segmentos e eu tenho visto um planejamento estratégico muito medíocre, muito baseado no planejamento estratégico tradicional e com uma visão muito questionável até 2030, onde me parece que o mundo vai acabar para muita gente. E aí a nossa pergunta, como Foresight Practitioners, aí depois disso vem o quê? E aí não há resposta. Então, foresight e futuro não trabalham para 2030, nem 2028, nem 2032. A nossa visão é um pouco mais expandida. Dubai diz que nós vivemos uma era de quantum shift e de novas Kodaks, e que de 2025 até 2030, muita empresa, talvez de diferentes tamanhos, vai deixar de existir. Isso é bastante preocupante.
Que impactos esse cenário de 2026 tem nos nossos negócios? A decisão de consumo muda. O cliente é mais exigente, menos fiel. O nível de confiança institucional nas instituições e nas empresas está baixíssimo. O desempenho organizacional começa a ter novos ingredientes. Nossa cadeia de suprimento é muito mais vulnerável. Temos mais incertezas regulatórias. O custo de muita coisa vai aumentar. E existe uma pressão enorme por coerência e ética. Então, quando a gente não olha para o longo prazo, talvez a gente esteja falando de estratégia de planejamento de um curtíssimo prazo e talvez muito plano de 2030 não dure até 2028. E isso é preocupante, e aqui o Foresight traz uma nova possibilidade. São anos de muito questionamento de resultado. Muita empresa está perdendo performance e a performance não é mais medida apenas por produtividade. Isso impacta o resultado das nossas empresas e alguns executivos teimam em continuar usando mais do mesmo e querendo um resultado diferente, o que é, segundo Sohail e Naitula, estupidez virando história. Muito bem. Além disso, um grande desafio que o Foresight encontra ainda dentro das empresas são os executivos. A maioria homens, a maioria uma geração sênior, a maioria com dificuldade para a velocidade da mudança, a maioria com expertise no que foi e não no que vai ser. E hoje a gente exige, o mundo está exigindo dos executivos e das empresas velocidade, interdependência global, complexidade decisória e decisão mais acertada e considerar riscos, incluindo os riscos de longo prazo. E os executivos de hoje ainda tomam decisão muito baseado no resultado do ano ou de 3, 5 anos, o que é muito pouco, no que foi e nos riscos que estão ali iminentes, que são os riscos que já deviam, inclusive, estar mitigados. Para isso, a gente precisa de novas habilidades que o Foresight desenvolve com muita propriedade. Exploração de mudanças contínua, uma dinâmica de riscos sistêmicos, uma legitimidade social construída com a reputação, uma liderança disruptiva e ágil. Todas as salas de liderança vêm falando disso em 2026. Ágil não é o método agile. São líderes corajosos que são capazes de serem disruptivos e que decidem com rapidez. Colaboração autêntica e não colaboração só em nível de marketing. Eu tenho visto isso muito em relação ao clima. Realidades locais têm prioridade do que realidades globais. Então, a China tem uma realidade, não adianta ir para a China copiar e achar que isso vai funcionar no Brasil. A realidade local tem prioridade esse ano. E sustentabilidade no metabolismo, e não nas conversas de ESG, nas palestras, nas campanhas de marketing. Isso precisa virar uma realidade. Tudo isso o Foresight desenvolve e tudo isso o Foresight responde, porque a gente mapeia a mudança, projeta na linha do tempo, começa a enxergar o que está se formando e volta para o presente para criar uma estratégia muito mais inteligente. Vou passar a bola para o Vini, que é quem vai falar agora do que é Foresight, do que não é Foresight. Vini, eu posso continuar passando os slides daqui? Pode, por favor. Tá Pode, por bom, favor. tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. É muito bom ver essa plateia tão qualificada se interessando por Foresight. A Jaqueline trouxe diversos ingredientes que já nos ajudam a entender o que é Foresight e o que não é Foresight. Normalmente eu costumo começar pelo que não é Foresight, porque nos ajuda a entender o que é Foresight, mas a ordem dos fatores ela não vai alterar muito. Nossa grande matéria é o futuro. Então, Foresight vai lidar efetivamente com o futuro. Foresight vai nos dar uma forma de entender o futuro de longo prazo e criar instrumentos ou nos instrumentalizar para atuarmos no presente. Então, a grande matéria da atuação é o presente, mas o grande alvo de investigação é o futuro. Ele vai nos trazer de uma forma metodológica, e aí essa é uma palavra importantíssima para dizer: eu estudo futuros, eu aplico estudos de futuros com método.
para que isso seja sistemático e possa ser participativo. Não existe como lidar com futuros, e aí já vem a primeira questão que a gente sempre fala em plural, de maneira individual ou somente na liderança. Eu preciso trabalhar futuros de forma participativa, com o máximo de gente possível, ainda que a decisão seja tomada por poucos. Foresight vai trazer uma forma de trabalharmos o que a Jaque também já trouxe de inteligência de futuro para que a gente possa trabalhar múltiplos futuros possíveis, não somente um, não somente o meu futuro, mas explorarmos diversas possibilidades, e aí o método entra com grande necessidade. Porque se eu não tiver método para fazer isso, eu faço uma exploração que não me leva à ação, que não me leva à tomada de decisão no presente para construir algo que é o que eu quero. Eu preciso ser capaz de tomar decisões estratégicas no presente para construir dentre os futuros possíveis aquele que é o futuro que nós desejamos. Então, essa abordagem sistemática e participativa ou participatória é justamente o que significa utilizar foresight. Então, existe uma forma de fazer isso. Existem métodos para que eu consiga lidar com esse futuro de longo prazo. Então, o tempo é o nosso grande fator. Foresight, ele vai sempre, toda vez que a gente estiver falando, por exemplo, como no número um, eu estou trabalhando com foresight, eu estou trabalhando com futuros múltiplos. Não existe o que vai acontecer, isso será assim. Porque a gente vai ver que o que não é força é um exercício de adivinhação. Então, não estou preocupado em acertar qual será o futuro. Eu estou preocupado, ou a minha preocupação está em estar melhor preparado para o futuro que eu desejo, ainda que ele não aconteça, ainda que não seja exatamente o futuro que eu desejo que aconteça, eu vou estar o máximo preparado possível. E quando eu lido com múltiplos futuros, eu ainda consigo talvez antecipar um futuro que é o futuro que eu desejo. Eu consigo antecipar ações, acontecimentos ou, inclusive, decisões que vão me ajudar a estar numa forma melhor nesse futuro de longo prazo. E não existe somente um futuro, existem vários futuros. É, a gente sempre diz que, às vezes, as pessoas confundem relatórios de tendências, usar tendências como foresight, sendo que no final do dia, o mais importante do foresight não é cravar o que vai acontecer, não é saber se eu estou na tendência ou fora da tendência, se o meu negócio está dentro ou fora de uma determinada tendência de futuro. É saber se eu tenho um radar de mudanças, de sinais de mudança bem estruturado. Eu preciso ser capaz, e aí é onde entra o foresight como uma competência que os profissionais precisam buscar ou deveriam buscar para si, que seja uma competência capaz de desenvolver justamente esse radar de sinais de mudança, porque a partir desses sinais de mudança, a gente consegue identificar as forças impulsionadoras da mudança. E aí a gente consegue se antecipar, porque eu enxergo a força, eu enxergo o que está provocando a mudança. A gente sempre costuma dizer também que foresight lida com visão de longo prazo. É um farol na escuridão, olhando para aquilo que é a matéria de longo prazo, para 10 anos ou mais. Significa que eu não consigo adivinhar, o futuro é imprevisível, mas eu consigo iluminar o que está lá na frente. E quando eu utilizo o foresight e consigo perceber os sinais de mudança, esse farol se acende. E aí eu consigo tomar melhores decisões no presente para algo que eu não consigo prever, mas que existe um método para eu poder fazer isso. Eu construo cenários estratégicos, ou seja, frente às mudanças, eu não fico rígido num plano. Eu tenho flexibilidade porque eu sei que sinais mudam e que à medida que as mudanças vão acontecendo, a minha estratégia também precisa mudar. Estratégia não vem da escola de administração, vem da arte da guerra. Então, eu crio cenários estratégicos que me ajudam a ver as possibilidades de futuro e me ajudam a me movimentar nesse tabuleiro. Foresight me ajuda justamente a fazer isso. E por fim, eu costumo trazer como quinta etapa, a gente já sabe que a visão holística e a visão sistêmica, ou seja, entender que tudo está conectado a tudo,
é uma máxima do mundo complexo que a gente vive hoje. Mas se eu conseguir fazer isso com o intuito de gerar antecipação, resiliência e inovação, essas conexões, essas múltiplas redes, elas conseguem trazer o ganho efetivo, que é o que a gente espera. Então, Foresight vai me ajudar justamente a conectar essas múltiplas redes, essa teia que conecta não somente uma empresa a outra, um setor a outro, mas conecta todo o planeta. O clima está ligado à sociedade, que está ligado à tecnologia, que está ligado à economia, e por aí vai. Então, isso é o conceito de Foresight. Tão importante como entender o que é foresight, é importante a gente entender o que não é foresight. Já que se você puder passar um slide, por favor. Passou dois, passaram dois. Então, rapidamente, agora a gente já sabe um pouco do que é foresight, já que já trouxe também um pouco das aplicações. O que não é foresight? Foresight definitivamente não é a tentativa de acertar o futuro. Eu trouxe isso aqui. Não importa tanto cravar qual vai ser o futuro, mas trabalhar os múltiplos futuros possíveis. Então não é um exercício de bola de cristal de adivinhação. Assim como também não é um trabalho de especulação sem método. Então, existe como especular sobre como será o futuro? Sim, tem muita gente que faz isso até de maneira profissional. Mas foresight vai dizer que não é da especulação que vem as ações. Eu preciso ter uma ação estratégica baseada nessa exploração de futuro. Só explorar as possibilidades não é utilizar foresight, porque eu não extraio todo o ganho que eu posso ter disso. Então, não é uma especulação sem método. Também não é o planejamento estratégico linear. Esse que a gente costuma fazer e normalmente tem um exercício de projeção. Mas essa projeção normalmente é baseada no passado. Então, eu quero um crescimento de X% ao longo dos próximos 5, 10 anos, até 10 anos. Por mais que eu esteja fazendo projeções para o futuro, esse planejamento estratégico linear não significa a utilização de força. Não significa que eu estou utilizando futuros de maneira profissional, ou que eu estou lidando com futuros de maneira profissional, porque na verdade eu estou fazendo uma projeção do passado. Pode se beneficiar da existência de um planejamento estratégico, mas o fato de eu ter um planejamento para 5, 10 anos não significa que eu estou lidando com o futuro da maneira mais profissional que pode ser feito. Foresight também não significa tendências. Tem gente que diz, eu leio o relatório de tendências, eu contrato tendências do mercado, eu contrato uma palestra para me trazer as tendências de 2026. Significa que eu estou pronto para o futuro. Foresight e tendências não são a mesma coisa. Tendências podem ser instrumento, podem ser, inclusive, produzidas a partir de um trabalho de foresight. Mas tendências significam interpretação de possibilidades de futuro que alguém teve olhando para sinais de mudança. Um Foresight Practitioner olha para a tendência e consegue identificar o sinal de mudança que provocou aquela tendência. Então, observe que uma coisa não significa a outra, embora tendências possam ser produzidas através de um projeto de Foresight. E, por fim, o que não é foresight? Quando eu tenho um workshop pontual para explorar futuros, sem ter uma continuidade estratégica, isso também não é foresight. Apesar de hoje eu poder explorar futuros, eu ter oficinas de futuros, ou um workshop de design criativo, de cocriação, ou sessões, por exemplo, de design fiction, que também existem hoje, estão bastante na moda, ainda bem que foresight se tornou um tema muito difundido, ou tem sido mais difundido no Brasil. Todas essas atividades, elas ajudam a aumentar a nossa criatividade ou a nossa imaginação. Ajuda a gente a lidar com futuros de uma maneira menos armada. Isso tem seu aspecto positivo, mas isso não significa utilizar foresight como método da forma estruturada que vai nos trazer, o que pode nos trazer o ganho que a gente espera. Então, são exercícios, mas não significa necessariamente a utilização de força. Então, espero ter deixado um pouquinho mais claro o que é e o que não é, porque isso deriva a necessidade ou a vontade de estudar força e de se preparar para utilizá-lo dentro de organizações, escolas, países e planejamentos de futuro gerais. Obrigada, Vini. Queria só terminar dizendo que estudos de futuro são uma disciplina acadêmica e existem inúmeras universidades no mundo, escolas, simpatizantes do tema. Tive a oportunidade de estudar em várias,
E quando você usa essas ferramentas, esses conceitos, essas premissas de uma forma estratégica, isso se chama foresight estratégico, que não há receita de bolo. Existem diferentes molduras de trabalho, de diferentes escolas com as mesmas ferramentas, e cada cliente exige um design. O design especulativo, ele é muito importante para que a gente possa explorar a imaginação. Mas eu gosto de dizer que existem grandes entregas em projetos de Foresight para quem sabe aplicar bem. O primeiro deles é a gente definir um tema de exploração. Não dá para explorar tudo. Segundo, é a gente organizar essa leitura sobre a mudança. Terceiro, é a gente poder entender como essa mudança vai impactar a nossa realidade e quais são as nossas possibilidades, não só os riscos ou as oportunidades de inovar, mas o que que se revela nessa análise e o que que a gente começa a enxergar no longo prazo que até então a gente não estava enxergando, para que a gente possa decidir, planejar, criar um roadmap e começar a incluir na nossa estratégia ações que levam tempo para florescer, projetos que exigem tempo para maturar. E que eu não posso começar, por exemplo, em 2039, se eu estou vendo que em 2040 o meu mercado vai mudar. Então, obrigada, Vini. Vou passar a palavra agora para o Jonas, que vai falar um pouquinho da relevância do futuro através de cenários e de como os cenários mudam a decisão estratégica. É muito interessante porque muito projeto governamental só vai até tendências e cenários e depois ninguém sabe o que fazer com isso e ele acaba desaparecendo. Muita empresa acha que fazer horizon scanning é fazer foresight. Também, mas não só. Então, Jonas, a palavra está com você. Eu vou passando o slide aqui, tá? Exatamente, obrigado, Jaque, obrigado, pessoal, pela presença. Eu comecei o contato, né, com o curso com a W, e eu era consultor estratégico, atuava nas empresas, nas organizações, fazendo planejamento estratégico e não entendia nada de foresight. E eu percebi que quando eu tive contato com a disciplina, com o método, eu percebi que a gente estava num beco sem saída, assim, porque a gente planeja, planeja, planeja e não sabe onde as coisas vão dar, assim, porque sempre o planejamento não está olhando para os riscos, não é um planejamento sistêmico. E aí eu trouxe dois exemplos bem simples aqui para vocês baseado no Fórum Econômico Mundial, no reporte de risco, só para a gente entender, fazer um exercício simples na prática do que hoje eu faria se eu tivesse numa empresa é, fazendo o planejamento básico, mas não seria o foresight é, estruturado, é uma coisa mais simples. Você pode passar, Jaque. Bom, no cenário um hoje a gente vê uma crise geopolítica, tem Estados Unidos, China, Rússia, é, guerra tarifária, todas essas questões a gente entende que não olhando para o mundo como vai ser daqui nos próximos anos, até pelo tempo de governo desses países, a gente vê que isso vai continuar. E o que algumas empresas tendem a fazer? Nada. Só esperar que isso não atinja elas. E com isso, elas ficam muito mais propensas a ter bloqueios de portos, que isso vai impactar se isso continuar, isso impacta drasticamente a operação. Pode passar, Jaque. E aí elas acabam sendo pegas de surpresa, porque nessa lógica de não olhar um sinal que está claro, né, olhando hoje para a realidade, e ela acaba sendo pega de surpresa, então a gente tem uma interrupção na cadeia de suprimento, a gente tem queda na receita, a gente tem cancelamento de fornecedores. Isso aconteceu já, acontece, então não é uma novidade.
essa tática essa intenção, esse dever mesmo de olhar para o sinal que está acontecendo hoje e ver o que pode impactar lá no futuro é o dever, assim, acho, de todas as empresas. Então, aconteceu no Canal do Panamá, e isso gera desemprego e corte de pessoal, perda de confiança dos investidores e queda nas ações. Só que o que as empresas que têm foresight, que enxergam isso, fazem? Aí pode passar, Jaque. Com a antecipação estratégica, a gente consegue mapear os pontos fracos dessa fragmentação da cadeia de suprimento. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que tem é, que coleta, que planta, que tem cacau, que extrai cacau num país, é, num país, ai, enfim. Numa zona complicada de guerra e ela vai procurar um outro país que tenha essa possibilidade de extrair esse material. E essa busca por planos B e C, ela cria uma rede de antecipação estratégica para desenvolver esse material. Aí pode passar já aqui. Eu queria só que quem está ouvindo visse a diferença do slide anterior, onde eu simplesmente fico refém da mudança, e aqui, quando eu mapeio, diversifico antes de qualquer problema, considero custo para essa mudança e tenho um resultado, principalmente na logística e economicamente, muito melhor. Tem um colega da Alemanha que mostra isso em números. A diferença dos números de quem usa Foresight e de quem não usa, e é realmente chocante. Sim, total. E aqui tem a questão da segurança cibernética. A gente vê que a estrutura digital, né, na transição digital, ela tá aumentando, as empresas estão cada vez mais digitais, só que a segurança dessa estrutura, ela tá fragilizada. A internet, ela é um espaço fragilizado e tem um aumento da frequência e da sofisticação dos ataques dos ataques a essa estrutura que é fragilizada. Então, tem esses ataques de ransomware, que são ataques que exigem resgates. E aí, empresas que não olham para essa realidade que já é posta hoje já tem empresas que pagam resgates milionários, sobre os seus dados, é, elas acabam ficando vulneráveis a esse tipo de criminoso. Aí pode passar, Jack. Isso. Então, tem toda a questão da IA, os roubos de dados. Então, e principalmente empresas como empresas de saúde, elas são obrigadas muitas vezes a pagar porque são dados críticos. Acho que passou isso, isso. Empresas de saúde, elas acabam ficando vulneráveis porque são dados críticos sobre a saúde do paciente. Então, o custo é muito alto para a empresa, para a reputação, a empresa fica refém de criminosos. E quando a gente fala de foresight, vai muito mais além aí pode passar já. Vai muito além daquela simplesmente treinamento de phishing, sabe? De quando você treina seus funcionários para, não abrir e-mail. É um treinamento para. Vai muito além disso. Pode, desde você remodelar o seu negócio para criar uma estrutura Zero Trust, você fornecer uma estrutura Zero Trust para outros negócios, como
tem uma empresa que está fazendo isso aqui no Brasil, acho que é Magalu, se eu não me engano. Mas, então, assim, existe uma série de oportunidades que a partir de você pensar essa fragilidade do mercado que está sendo exposta, e você pensar que é um nicho de mercado e você pode planejar a partir disso. Então, o Foresight ele olha para um sinal e você consegue planejar a partir disso. Então, você cria uma vantagem competitiva diante disso. E aí eu trago aí um pouco da minha experiência na prática, olhando sinais assim de mercado e vivenciando isso, essa matéria maravilhosa. Para eu desativar o áudio aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Deixa eu só falar para quem está escutando, o Q&A está aberto para perguntas e o Vini também colocou um link no chat para você fazer pergunta direto no nosso WhatsApp. Então, quem quiser já deixar pergunta ali no Q&A, a gente já responde no final. Essa parte do Jonas para o compartilhamento, né? Já vou abrir aqui. A parte que o Jonas trouxe é muito importante porque a arte de foresight não é para a gente começar a desenhar o futuro e esquecer do presente, ou para a gente não olhar para as coisas do agora. É justamente para a gente incluir o que será, o que está se formando e integrar isso com o que está acontecendo agora. E uma das grandes diferenças de se usar o foresight é que você não é mais responsivo, você não fica mais refém da mudança em andamento e você consegue fazer coisas de forma que você se antecipe. Antecipar-se é uma competência que o Foresight desenvolve com muita propriedade. Delma, com você agora a última parte de competência, depois a gente vai para o fechamento e para a pergunta, se tiver. perfeito, Jaque. Então, conectando aí com o que você falou, né, sobre competência, e aí a questão de competência de futuros. Quando falamos de foresight, a gente tem aí a questão da competência tanto do indivíduo quanto da organização. Então, nós também, como indivíduos, precisamos desenvolver essa competência de futuros, né? Que é essa literacia de futuros, a nossa alfabetização para o amanhã. Porque se nós também, enquanto indivíduos, continuarmos sempre pensando no passado, projetando o nosso futuro com base no passado, a gente também não vai conseguir trazer isso para a nossa vida e para as nossas organizações. Então, o conceito também que a gente quer passar aqui é esse, né? Que o Foresight ele é uma competência também para os indivíduos e para as organizações. Quando a gente está falando de organizações, aí fiz uma metáfora aí, né, que seria a questão do músculo organizacional, da sustentação para a empresa, como um, a musculatura para que a empresa consiga converter as incertezas em decisões estratégicas. Porque as incertezas, elas estão aí, é o que você comentou, o mundo é volátil, a gente tem que conviver com os riscos no dia a dia, mas se a gente desenvolve a competência de futuro, se a gente usa o Foresight, a gente vai conseguir converter essas incertezas em melhores decisões para nos levar a futuros mais futuros alternativos mais preferíveis. E isso tudo nos leva também a competências além aí dos famosos hard skills. Então, isso envolve pensamento sistêmico, se conecta muito com estratégia, essa questão da gente desafiar o business as usual. Então, o negócio como ele é, então, né, sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim, olhamos para o passado, nosso resultado está bom, a gente vai seguir dessa forma, que daqui a 10 anos vai continuar dando tudo certo. É um pouco do que foi colocado anteriormente, do planejamento, olhando pelo retrovisor. Então, é isso que a gente desmistifica com força. A gente tenta ir lá na frente e ver o que pode acontecer
com a organização, o que pode acontecer conosco, o que pode acontecer com o mundo, com aquele negócio, 10, 20 anos na frente, e trazer isso para o nosso cenário atual e tentar ajustar o nosso planejamento de hoje para que nos leve a esse futuro melhor. E aí tem a conexão também, um pouquinho do que o Vini falou, né? Como a gente conecta o Foresight com o planejamento estratégico, que você comentou do Foresight estratégico. Então, essa conexão também que nos leva a desenvolver essa competência nas organizações para futuros melhores. E o que também colocamos aí, né? O que nós pretendemos com Foresight é entender, antecipar e influenciar o futuro. A gente nunca vai conseguir prever. Então, a metáfora também do Vini da bola de cristal, né? Não existe a bola de cristal, mas a gente consegue sim influenciar o futuro. Pode até não ser o futuro, né, que a gente deseja, mas a gente está vendo que ele vai acontecer. Então, a gente já se prepara agora para ele, e para isso a gente precisa desenvolver a competência, e é agora, né? Pode passar, Jaque. E aí, como desenvolver essa competência também quando a gente está falando das organizações, né? Então, comentando aí um pouquinho sobre curva de maturidade, falar um pouquinho de gap de execução. Quando as empresas começam a aplicar aí o Foresight, existe uma pegadinha aí também que já foi comentado um pouquinho antes. Existem 4 níveis aí de aplicação, e no nível 1 existe a consciência. Na consciência, a organização reconhece que ela precisa mudar, reconhece que o mundo é volátil, mas ela é reativa. Então, eu estou vendo tudo acontecer e estou reagindo ao que está acontecendo, não estou antevendo nada. Então, já é alguma coisa, pelo menos eu reajo. E, em alguns casos, sem reação ainda, pior ainda, né? Com uma falta de resposta. Mas já é alguma coisa, eu estou ali, o Foresight está presente, eu já sei que existe, eu já tenho um certo letramento na organização, meus indivíduos já conhecem essa tecnologia, já é alguma coisa. No nível 2, há um início aí de aplicação de ferramentas. Então, também o que comentamos um pouco, por exemplo, análise de tendências. Então, a empresa pode começar aí a fazer um scanning, a adotar um STIP, então, a mapear fatores externos, sociais, tecnológicos, econômicos, ambientais, políticos, mas, ainda nesse estágio, são, como o nível ali diz, apenas ferramentas. Isso não se conecta ainda com a estratégia da empresa, a alta gestão não está comprometida. E aí é que está o perigo, né? Que entra a questão do gap de execução, que é o risco que muitos de nós corremos quando aplicamos aí o Foresight nas nossas organizações. Às vezes a gente faz aquele trabalho e a alta gestão não compra e vira um relatório na gaveta, né? E isso porque a gente não conseguiu transcender esse nível 2 de ferramentas e chegar num nível de maturidade superior, aí como os níveis de processo, de cultura, que eu vou comentar um pouquinho a seguir. Esse é um dos grandes riscos da aplicação do Foresight nas organizações, e acho que a W pode ajudar muito a não ficar preso aí nesse nível 2 e conseguir transcender para os níveis acima. Quando a gente está falando do nível 3, que é um nível, né, superior aí, já passamos do gap de execução e a gente já consegue ter um Foresight mais institucionalizado. Então, ele já compõe aí as ferramentas para o planejamento estratégico. Então, essa antecipação, ela já vem como um input para o planejamento. Então, a gente já consegue conectar essa visão de futuro com o que a gente está planejando hoje e com os processos da empresa hoje. Então, já é um grande salto estratégico quando a organização chega nesse nível 3. Mas o ideal mesmo e o objetivo final é que a gente chegue aí no nível de cultura de antecipação, que é o nível 4.
Aí sim o Foresight se tornou a linguagem comum, né? Então, o pensamento de futuro ele já está padronizado na empresa, os executivos já falam disso normalmente, isso já faz parte da cultura, do dia a dia da empresa, da mentalidade da empresa. Então, aí a gente já tem uma organização que ela é naturalmente adaptativa. E também, né, essa questão da flexibilidade, de conseguir ir lá na frente, olhar, trazer aqui, reformular o seu planejamento para se adequar. Não é uma coisa estanque isso também, né? Tem que ir e voltar, refazer todo esse estudo, porque também quando falamos de futuros, tudo muda muito rapidamente. Então, nós na W temos conversado bastante sobre isso, em várias oportunidades, que coisas que a gente estudou aí há 1 ano atrás, 2 anos atrás, hoje a gente já tem que reformular, tem que olhar isso novamente, porque as mudanças são muito rápidas. Então, tudo bem, olhamos, voltamos, e nesse nível de cultura de antecipação, isso já se tornou rotina para a empresa e faz parte do dia a dia. Então, é para esse nível 4 aí que nós desejamos trabalhar para levar as empresas, né? E complementando também um pouco do que a Jaque falou, né? Ela comentou dos resultados para as organizações, e só trazendo um número, né, que ela comentou, né, do colega alemão, que nesse estudo, né, o que ele traz é que as empresas que são ditas preparadas para o futuro está comprovado que elas têm uma lucratividade 33% superior à média das empresas que não aplicam, né, estudos de Foresight, não estão preparadas para o futuro. Então, agora eu volto aí um pouco a palavra para a Jaque, ela vai colocar aí como a gente, né, se orientar aí, qual o caminho prático para a gente sair do nível 1 e chegar aí no nível 4. A gente tem um monte de, obrigada, Delma, a gente tem um monte de perguntas aqui, eu vou dar uma pincelada, porque eu acho que elas vão virar um podcast, mas vamos lá. O nosso trabalho aqui no Brasil e no mundo todo é trabalhar no que a maioria das empresas do mundo ainda precisa, que é o nível 1, o nível de consciência, para que depois a gente entre no nível de experimentação, para que isso vire processo, e para isso nós já temos processo de governança, para que ao longo do tempo isso vire uma cultura. E hoje existem empresas, e, por exemplo, a Ásia hoje é o número 1 em Foresight. A China não é a China porque ela simplesmente acordou e decidiu na última hora ser alguma coisa. Sim, ela usa Foresight. Sim, ela projeta futuros e sim, ela se antecipa. Assim como hoje Emirados Árabes Unidos e a cidade de Dubai, de fato, faz tudo isso na prática, e a gente tem acompanhado ano a ano desde 2012, e eles já são essa cultura de antecipação muito bem construída, isso é importante. E as empresas que usam Foresight, além de lucrar mais, elas crescem 200% a mais do que aquelas que não usam, e esse é um bom argumento para executivos. Então, eu queria falar rapidamente dos caminhos. Só para que vocês saibam, vou finalizar com as perguntas aqui. Eu sei que a Janaína quer um case de agricultura, a gente tem mais de um aqui, mas acho que não vai dar tempo da gente falar em cases hoje, então Janaína continua na trilha. É abstrato até você começar a mexer de fato, e é por isso que a gente faz laboratórios. Queria dizer para você por onde você começa. A primeira coisa é o que você está fazendo aqui, passar pela literacia, pelo letramento. E muita gente acha que saber falar de tecnologia, saber falar de inovação, do estilo Vale do Silício, é letramento. Não é. A literacia de futuros é você conhecer todo o glossário, os conceitos, os fundamentos e saber que existe método. Sem isso, você não está letrado para o futuro. A segunda etapa é você se qualificar. Você escolher um bom curso para que você possa mergulhar, aprender e aplicar as ferramentas. O terceiro é você aplicar isso na prática, na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, no seu projeto, na sua empresa, para que então você possa se aperfeiçoar e ir brincando com essas ferramentas e criando cada vez mais exploração. Você quer saber um pouquinho mais? A gente acabou de lançar um livro, Estudos de Futuros e Força, está lá no nosso site. Tem a versão física, digital e audiobook.
É uma boa forma de você começar a entender e a ter um pouquinho de letramento, isso é bem importante. O segundo pilar aqui eu trouxe só como exemplo nosso, mas veja palestras e debates e painéis sobre foresight, não sobre futurismo, futurologia, tendência e inovação. Eu acho que essa fase a gente já passou um pouco. Nas palestras, a gente sensibiliza as pessoas. A gente anda em eventos estratégicos para falar de futuros e a gente principalmente quer colocar uma sementinha ali nas lideranças e aqui na W Futurismo a gente explora todos esses assuntos que estão aí na tela, também estão lá no nosso site. A segunda forma de você do caminho para mergulhar nesse mundo de foresight é você entender como funciona uma consultoria de foresight. A gente participa do planejamento estratégico, a gente entra antes do planejamento para incrementar o planejamento, a gente participa de projetos de transformação organizacional, a gente cria tendências, filtra tendências, constrói cenários para influenciar na decisão. E aqui na W a gente faz isso de três formas: programas in company, pesquisas e estudos e workshops, que são o primeiro passo para que você entenda como o Foresight funciona na prática. E a terceira etapa é você estudar Foresight mesmo. E o Foresight é para quem quer aprender algo a mais, para empresas que querem formar times, e hoje já tem muitas empresas formando times, e líderes que querem aprender a lidar melhor com o futuro. A gente começa uma nova turma semana que vem, você vai receber essa informação. Se puder, participe, já está fechada a turma, tem pouquíssimas vagas. São 8 encontros, Você pode aprender isso fora do Brasil, você pode aprender isso de forma acadêmica, e você pode aprender isso em cursos compactos executivos que trazem teoria e prática. E a gente tem a grande felicidade de estar conectada com as grandes escolas do mundo, de ter futuristas convidados. A gente está lá e é um curso que está na 23ª edição e ele é realmente transformador. Queria dizer, antes das perguntas, no final aqui, que Foresight muda a nossa forma de ver o futuro e que não é sobre relatório. É sobre você ser mais capaz de construir um processo de decisão. Tem algumas coisas aqui que eu queria responder rapidinho, mas elas merecem um novo podcast. Foresight é uma área isolada dentro das empresas ou ela precisa estar integrada à estratégia? Ela deveria fazer parte da estratégia. Ela pode ser uma área específica, com alguém dedicado para isso, mas que está dentro da parte estratégica. Quem deve participar do processo? Todas as pessoas de áreas diferentes que ajudam a explorar, que gostam de olhar mudanças, que têm coragem para sair da caixinha, para que depois a diretoria possa decidir. Foresight e inovação são coisas diferentes, mas o foresight potencializa a inovação. Líderes estão sempre preocupados com a meta do mês, ou do ano, ou do trimestre, porque o papel deles tem relação com isso. Mas líderes também querem saber de legado, e é por aqui que a gente consegue convencer. Além do que, Foresight é economicamente mais interessante. Vale a pena contratar consultoria? Sim. Eu não acredito que uma pessoa sozinha dentro de uma empresa consiga fazer o foresight se tornar uma competência, mas eu também não acho que você precisa ter a vida inteira um consultor de fora, você pode formar isso dentro de casa. E a última colocação de hoje: como saber se a minha organização está pronta para evoluir em maturidade e usar o foresight? Nenhuma organização está pronta, nunca. Quando é o momento certo? Você precisa criar o momento certo. Então, tem as organizações que não querem abrir espaço para esse assunto e elas vão pagar um preço por isso. Tem as organizações que sabem que precisam e ficam nessa ladainha de agora não é o momento. Se não é agora, quando? E se não é você, quem? E você precisa criar esse espaço. Ele não existe hoje. É isso que a gente faz aqui. E existem empresas que dizem: a gente está indo muito bem, a gente está inovando, o que mais a gente precisa aprender? Essas empresas são minoria e essas empresas são o cliente ideal para a Foresight. Mas que eu tenho visto em muitos anos de carreira, saber Foresight, saber como aplicar, saber os fundamentos ao longo do tempo
gera valor para a sua carreira, para o seu projeto e para o seu negócio. E Foresight não é para quem quer ser mais um no futuro, é para quem quer liderar o futuro. Então, gente, a gente já passou do tempo hoje aqui, 19h05. Super obrigada. Eu queria só que Jonas, Delma e Vinícius dessem um recadinho final para quem está nos ouvindo. Vini, Bom, meu incentivo para vocês, né? Eu que já estou nessa jornada há um certo tempo, mantenham a curiosidade. Acho que a curiosidade ela atiça a nossa imaginação e a gente precisa disso para estudar foresight e para poder estudar futuros. E o futuro vale muito a pena. É a nossa grande chance de fazermos melhor e sermos melhores do que já somos hoje. Sim. obrigada, Vini. Jonas, Sim, fazer diferente, né? Eu também acho que o futuro ele traz esperança. Estudar futuro dá esperança, a calma. É o contrário, né? A gente pensa que olhar para o futuro dá ansiedade, mas no meu caso, estudar de forma organizada acalma. Então, é isso. obrigada, Jonas. Delma, Agradecer aí a presença de todos, a audiência, e esperamos ver vocês aí em outras oportunidades. Tem muito material legal também no site da W, né, artigos aí, e estamos estudando bastante, conforme aí foi colocado. É um, é um conceito aí que precisa estar sempre sendo atualizado, então convidamos vocês também para estudar conosco. e, gente, façam sempre a pergunta: por que que eu estou fazendo isso? E para chegar aonde? E por quê? E o que que tem lá que vale a pena? Super obrigada, uma boa noite para todos que estiveram aqui, todos que vão assistir a nossa gravação nas nossas redes sociais e a gente se vê no nosso próximo webinar. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.